Primeira leitura, Gênesis 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4. Então se prepare para conhecer os dias da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava descoberta e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. A luz ele chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento, separou as águas de baixo do firmamento das águas de cima do firmamento, e assim fez. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, o segundo dia. E Deus disse: juntem-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu, e que apareça o solo firme. E assim se fez. Ao solo firme Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação, plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto sobre a terra, tendo em si a semente de sua espécie. E assim se fez. A terra produziu vegetação, plantas que dão semente de sua espécie, e árvores que dão seu fruto com a sua semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde, uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e como luzeiros no firmamento do céu, sirvam para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia, e o luzeiro menor para presidir a noite. E também as estrelas Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom, e houve uma tarde e uma manhã, o quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres vivos, e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam fervilhando nas águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, animais pequenos e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os animais pequenos do chão segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Deus disse: eis que vos dou sobre a terra, sobre toda a terra, todas as plantas que dão semente e todas as árvores que produzem seu fruto com a sua semente, para vos servirem de alimento. E todos os animais da terra, a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os animais que se movem pelo chão, eu lhes dou
os vegetais para alimento. Assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito e chamou, e achou que era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, o sexto dia. Gênesis 2, de 1 a 4. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus concluiu toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia repousou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Depois, nesse dia, Deus repousou de toda a obra da criação. Essa é a história da criação do céu e da terra, quando o Senhor Deus fez a terra e o céu. Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Amém. Segunda leitura, que está em... esqueci de colocar a referência aí, né? Mas está em Romanos capítulo 8. Irmãos, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas o espírito de adoção filial, pelo qual exclamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho em união com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Esta é a palavra do Senhor, demos graças a Deus. Coloque-se de pé nesse momento, a gente vai proclamar a salmodia e o Santo Evangelho. A salmodia de hoje está num texto apócrifo de Daniel 3, 52 até o 56. E aí eu convido vocês a repetirem as partes que estiverem em amarelo, beleza? Se eu não me engano, é o cântico que os Sadraque, Mesaque e Abednego cantaram quando estavam dentro da fornalha, né? Mas como não estava escrito em hebraico, aí o pessoal não colocou na Bíblia originalmente, né? Está só na Septuaginta. Bendito sejais, Senhor, Deus de nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no templo santo da vossa glória. Bendito sejais no trono da vossa realeza, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais vós que sondais os abismos e estáis sentados sobre os querubins. Bendito sejais no firmamento do céu. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora, será para sempre. Amém. Aleluia. 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 Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 28, 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até o fim dos tempos. Este é o Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Queridos, estenda a mão para cá, vamos orar pelo André, ele que vai trazer a palavra de Deus aqui para a gente hoje. O André, eu posso dizer dele assim, é que ele é um amigo desde quando chegou aqui nessa igreja, muito tempo atrás, numa célula que a gente fazia aqui. Eu digo que foi assim o fruto mais precioso daquela célula, que eu fiquei assim, para que fazer uma célula na igreja e tal? Tá aí o irmão, cara, que honra ter você como amigo hoje. E, enfim, ele não sabe, mas é um dos melhores pregadores que eu conheço. Então, eu amo os sermões do André. Então, eu não conheço muitos pregadores assim, pode crer. Depois eu vou mostrar para vocês os livros de sermões que eu tenho. Estenda as mãos para cá. Obrigado, Senhor, pelo dom do André aqui nessa igreja hoje. Eu te peço que o Senhor fala com a gente através dele. Colocamos em tuas mãos os nossos corações e já nos arrependemos dos nossos pecados e descrenças e te pedimos, sela o nosso coração com a tua palavra. Submete-nos à tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Meus irmãos, que alegria estar com vocês mais uma vez. É sempre uma grande honra poder trazer um sermão. E como o Jaime já falou, no final desse mês a gente vai receber o nosso Bispo Eric para a confirmação na fé de novos membros, que vai ser um momento muito alegre, a gente está esperando por isso há muito tempo. Tenho certeza que muitos de vocês estão ansiosos pela confirmação. E nós estamos nos preparando para esse momento tão especial com essa série de sermões chamada Alicerces, em que nós nos voltamos às bases da fé cristã para nos lembrarmos dos alicerces que fixam nossa morada na rocha firme que é o nosso Deus. A partir desse sermão de hoje, nós faremos uma breve trilogia de pregações expondo o credo apostólico, aquele mesmo que a gente proclama aqui em todo culto, explorando a sua profundidade. E, antes de mais nada, eu gostaria de começar esse sermão lendo o credo com vocês. Me acompanhem, por favor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Amigos, como o nosso pastor fez uma divisão bem bacana assim do credo para a gente, hoje a gente vai falar só desde creio em Deus Pai Todo-Poderoso até creio no Espírito Santo. Só a maior parte do credo, mas pouca coisa, graças a Deus. Mas brincadeiras à parte, hoje vamos expor sim a maior parte do credo, porque estamos olhando para um dos principais mistérios da fé cristã, e não teria como reparti-lo de algum modo satisfatório. Hoje falaremos da Trindade, o nosso Deus, que é 3 e 1. No próximo domingo, falaremos da Igreja dos Sacramentos e no outro, da ressurreição e da vida eterna. Mas essas são cenas dos próximos capítulos. Vamos focar no que nos interessa hoje. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a primeira declaração do Credo dos Apóstolos. E ela lembra algo que a gente leu, ela lembra algo que nós lemos assim que abrimos nossas Bíblias, em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Se a revelação escrita do nosso Deus começa com um lindo hino, apontando para a sua natureza criadora, inventiva, artística, é apenas justo que qualquer declaração do seu caráter comece por aí também. Nós temos um Deus criador,
que fez todas as coisas e, portanto, reina todo-poderoso, absoluto, sobre tudo o que fez. Mas veja bem, se olharmos mais de perto, existe algo diferente entre o credo e Gênesis. O credo fala em Deus Pai, não somente Deus. Por quê? É nessa pequena distinção que fica escancarada a diferença de momentos na revelação do mistério da Trindade ao longo da história da humanidade. Eu sei que essa é uma frase bem grande, né? Então vou lê-la de novo. É nessa pequena distinção que fica escancarada a diferença de momentos na revelação do mistério da Trindade ao longo da humanidade. Quando Deus primeiro se apresenta em Gênesis, ele não se revela completamente. E ainda que, quando ele vai criar o ser humano, ele diga, façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, mostrando algum tipo de pluralidade em Deus, ela não está clara, ela não está definida. E ela não vai estar por alguns milênios, até que venha o Filho e claramente revele quem é o Pai e sopre o Espírito Santo ao seu povo, nos revelando plenamente as pessoas da Trindade. Falando no Filho, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor. Foi Jesus quem nos ensinou sobre o Pai e o Filho. Nós lemos muito disso, principalmente no Evangelho de Nosso Senhor, segundo São João, quando logo nos seus primeiros versos, ele fala sobre o Verbo de Deus. Aquele verbo, haja, junte, brote, produza, fervilha, que Deus dizia e fazia acontecer as coisas na criação, esse mesmo verbo estava com Deus e era ele mesmo Deus. E ele se fez carne e veio habitar entre nós. Esse é o nosso Senhor Jesus. Mais tarde, nesse mesmo evangelho, no capítulo 10, a partir do verso 20, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. E alguns versículos adiante nós lemos, por que então me acusais de blasfêmia, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse, eu sou o Filho de Deus? Mesmo que não querais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Essa linguagem de um está no outro é a linguagem bíblica para a união na Trindade. Não estamos meramente diante de algo que é estático, parado, que se formou assim muito tempo atrás. Deus vive em um perpétuo hoje, sem sombra de mudança, passado ou futuro. A Trindade é esse eterno ato. É algo profundamente assombroso e lindo, verdadeiramente incompreensível, e ainda assim que está revelado a nós. E é sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, que o credo mais se debruça a falar. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Aqui entendemos que ele não é um homem qualquer, mas que de fato veio do Espírito de Deus e milagrosamente nasceu entre nós. Eu acho interessante trazer um outro documento da igreja que se chama Credo Niceno-Constantinopolitano, que geralmente é só chamado de Credo Niceno para facilitar. Que é como se fosse uma versão estendida do Credo Apostólico, redigida ao longo de 2 concílios ecumênicos da igreja primitiva. Grosso modo, um concílio ecumênico é uma reunião de bispos de todo o mundo. Os concílios ecumênicos ocorreram no 1º século, para resolver questões e esclarecer assuntos essenciais da fé cristã universal. Nesse credo, ele deixa claro que Jesus não foi feito, ele não foi criado, mas ele foi gerado, antes de tudo, pelo Pai, e ele é da mesma substância que o Pai, ou seja, ele é igual e distinto do Pai ao mesmo tempo. E foi por nós e pela nossa salvação que ele desceu e se encarnou entre nós. E ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Aqui vemos a grande ênfase que a tradição deu para a obra magna de Jesus. Ele plenamente se entregou por nós, de modo que a sua morte é o sacrifício que nos reconcilia com o Pai. Os credos, por sua natureza breve, sucinta, resolutiva, não gastam muito tempo em falar dos detalhes da vida de Jesus ou elaborar de que forma a sua morte nos trouxe o perdão de Deus. Mas é justamente por isso que temos os sermões na igreja hoje. O credo aponta para essa verdade e elaboramos ela aqui, ao entender que Jesus foi um sacrifício. Mas ele não foi um sacrifício como se Jesus tomasse uma punição em nosso lugar. Não, Jesus foi um sacrifício no sentido bíblico, uma refeição oferecida a Deus. E na medida que nós nos unimos com Cristo, que nós comemos de Cristo nessa refeição, nós temos paz com Deus. E o credo continua. Ele ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aqui, entendemos o que aconteceu com Cristo.
Ele ressuscitou. Onde ele está agora? Assentado à direita de Deus Pai. E o que esperamos dele? O seu juízo sobre todos os povos. Uma das outras coisas que o credo não fala muito a respeito é da partida de Jesus, quando ele retorna aos céus, em que ele deixa claro que ele ainda tinha muito que ele queria revelar aos seus discípulos, mas eles não suportariam aquelas verdades naquele momento. Por isso, Jesus declara que enviaria o Espírito da Verdade que continuaria a guiá-los. Esse é o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. É isso. É somente isso que o credo tem a dizer sobre o Espírito Santo. Eu confesso que eu acho até engraçadinho, comparando com os vários detalhes que temos sobre a vida de Jesus. Bom, se formos honestos e olharmos bem, veremos que o Espírito Santo aparece outra vez no texto como responsável pela encarnação de Cristo. E é por isso que no credo Constantino-Napolitano, que mencionei anteriormente, ele diz que o Espírito Santo é Senhor e doador da vida. Além disso, esse outro credo fala um pouco mais sobre o Espírito Santo, declarando que ele procede tanto do Pai quanto do Filho, e que junto deles ele é glorificado e adorado. E esse credo também fala que o Espírito falou pelos profetas. E eu acho que esse é um bom ponto, que nos ajuda a entender quem é o Espírito Santo e como ele age. Uma boa imagem que creio eu, para entender esse falar do Espírito Santo, é o chamado do profeta Isaías, que ele descreve no capítulo 6 do seu livro. Nesse capítulo, o profeta tem uma visão do trono de Deus e ele se preocupa muito de estar na presença dele, porque ele tem lábios impuros e ele mesmo, Isaías, faz parte de um povo impuro. Ele reconhece a sua pecaminosidade. E então um dos serafins pega uma brasa viva do altar do templo, um objeto em chama quente, e coloca sobre a boca e declara: isto tocou em seus lábios, a tua culpa está sendo tirada e o seu pecado perdoado. E a partir de então, o profeta está pronto para falar em nome de Deus. E por que eu digo que isso tem a ver com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo desce como línguas de fogo purificadoras e capacitantes sobre os discípulos em Atos 2. É desse modo, transformador, purificador, capacitador, que vemos o Espírito Santo agindo ao longo de toda a história, desde o Antigo Testamento, de modo mais sutil, até a sua plena descida em Pentecostes. Até hoje, é somente através do Espírito Santo que a igreja respira, vive e fala qualquer coisa. E é por isso que, no credo, uma coisa segue a outra. Mas falaremos mais da igreja domingo que vem. Fato é que as palavras de Cristo em João 16 se cumpriram. O Espírito da Verdade desceu e guiou os discípulos e os discípulos dos discípulos, e assim sucessivamente, revelando aquilo que ainda não tinha sido plenamente revelado e formando a igreja e a tradição que temos hoje. Assim como no Antigo Testamento nós temos uma revelação plena do Pai, e no Novo Testamento temos uma revelação plena do Filho, hoje nós temos uma plena revelação do Espírito Santo. E é a partir dela que nós temos o entendimento da Trindade. Meus irmãos, eu sei que sempre que a gente vai falar da Trindade, o assunto fica confuso bem rápido. De fato, a Trindade é verdadeiramente incompreensível para a mente humana. Como disse Santo Agostinho, entender a Trindade é uma tarefa tão impossível quanto a de uma criança que tenta esvaziar o mar com uma concha. A Trindade é formalmente descrita como uma substância ou uma essência e 3 pessoas. E se formos honestos, essa definição trava a nossa mente. Não tem como avançá-la, desenvolvê-la, dar exemplo, trocar as palavras. Não tem nada nesse mundo ou no mundo vindouro que seja realmente parecido com a Trindade. Não temos nada com o que compará-la e, ainda assim, nós somos convidados a experimentá-la. Quando nos debruçamos sobre o mistério da Trindade, a gente pode ser tentado a olhar para tudo isso e falar: legal, maneiro, um monte de fórmula e teoria complexa para deixar a fé cristã bonitinha, show, agora deixa eu voltar aqui para o mundo real, para o meu dia a dia. Mas não podemos ter essa relação com a Trindade. Ela é essencial para a fé cristã na prática. Em primeiríssimo lugar, a Trindade nos ensina o que é amor. Deus é amor é talvez a verdade bíblica mais simples, mais linda e mais profunda de todas. Mas para que haja amor, é necessário pelo menos 2 partes: aquele que ama e aquele que é amado. É claro, Deus nos ama, mas essa não é a afirmação que está em questão. Nós estamos dizendo: Deus é amor. Deus é quem ama, quem é amado e o próprio amor. E Ele é isso tudo eternamente. Deus não passou a nos amar. Deus não se tornou amor. Deus é amor. E por excelência e eternamente. E isso só é possível se Deus for uma comunhão.
A Trindade nos revela isso, a possibilidade de uma perfeita diversidade e uma plena unidade. Um amor perfeito. É precisamente por isso que a Trindade ensina o que é amor. O Pai ama o Filho é amado pelo Pai, e o Espírito Santo é o próprio amor, como articula Santo Agostinho. Assim, Deus é amor, e esse amor transborda e se transforma na criação, em mim e em vocês. Além disso, a Trindade dá sentido e rumo, direção à fé cristã. Tudo o que acontece na liturgia cristã, por exemplo, é trinitário. Nossa oração coletiva, esse culto que fazemos, começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cada louvor damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Esse sermão começou assim também, e tão logo proclamaremos de novo o credo apostólico, escrito numa estrutura trinitária. A nossa oração eucarística, em todo momento, aponta para a Trindade, e terminamos com uma bênção e um envio, um comissionamento que apontam para o Pai, o Filho e para o Espírito Santo. Mas não só a liturgia. A própria vida cristã acontece em relação à Trindade. Nós batizamos os pequeninos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também é no nome deles que nós nos despedimos dos que partem desse lado da eternidade. A fé cristã flui num sentido trinitário, e perdê-la de vista ou entendê-la mal só empobrece a nossa fé. Por fim, a Trindade dá sentido à existência de tudo e de cada um de nós. Veja, nós nos relacionamos com a totalidade da Trindade e com cada pessoa dela de uma forma singular. O Espírito Santo faz morada em nós e nos torna um templo. E ele promove toda a comunhão em que nós participamos, seja entre nós mesmos, uns com os outros, enquanto igreja, seja com Deus Pai e Deus Filho. Como São Paulo declara na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, recebemos o Espírito de adoção e nos tornamos filhos do Pai e co-herdeiros com Cristo. Cristo, por sua vez, é o caminho pelo qual nós andamos e o nosso companheiro no caminho, o pastor que nos guia e o nosso melhor amigo, o nosso Senhor e o nosso irmão mais velho, que não é nada ciumento, mas, pelo contrário, anseia por dividir a sua herança, o amor eterno do Pai, conosco, para sempre. Como eu coloquei antes, Cristo foi oferecido como um sacrifício, não um pagamento, uma moeda de troca, mas como uma refeição que nos permite nos assentarmos na mesa do Pai e comer com Ele. E o Pai é o nosso Pai, verdadeiramente, plenamente, em todo e cada sentido da palavra. Ele é o nosso Pai e a nossa mãe. Ele é aquele que nos gerou, nos amou incondicionalmente desde o princípio e que cuida de cada um de nós em todo e cada momento de nossas vidas. E é para a casa dele que estamos voltando. É a ele que oramos em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo, e é a ele que confiamos nossas vidas. É a Trindade que ocupa o centro do universo, de toda a criação. E é para que tudo e todos nós convergimos, queiramos ou não. Mas se voluntariamente a queremos, se a desejamos de todo o nosso coração, então estamos diante da mais sublime e bela jornada. E como canta a minha bandinha favorita, todo dia é dia de comemorar. Estamos em festa porque vivemos para Deus e encontraremos Deus e tão logo seremos um com Deus. Meus irmãos, quero terminar com uma oração, composta pela combinação das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, de seu apóstolo São Paulo e do credo que a igreja nos legou. Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que deste toda a autoridade do céu e da terra para o seu Filho amado. Concede que nós possamos ir e fazer discípulos dele em todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que ele nos ensinou. Concede, Senhor, que ele seja conosco todos os dias até o fim dos tempos e que a graça dele, assim como o seu amor e a comunhão do Espírito Santo, estejam conosco agora e para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém.